Vamos começar. Hoje é dia de perguntas, dúvidas, horóscopo. Tô brincando, horóscopo não. Tá. Foi só para descontrair. Vamos lá. Conhece a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, mestre querido, Joana de Anjos, nossa veneranda, nossa mãezinha, aos mentores desta casa, deste trabalho, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos para poder ouvir um pouco mais sobre nós e assim chegarmos a Ti, Senhor. Que possamos ter as nossas consciências ampliadas, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, do espírito, da alma, e não tenhamos medo de olhar para nós mesmos, de desnudarmos a nossa alma e assim encontrar a Ti, Senhor. Acompanhe-nos nesse momento, abençoe esta aula e que possamos ter a Sua companhia ao longo dela toda. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Gente, boa noite. Vamos lá, a gente vai continuar falando um pouquinho de sonhos. Hoje é aquela aula onde a gente... eu pedi para vocês anotarem no papel. Essa turma é muito relapsa, tá? Vou fazer uma reclamação. Relapsos, vocês, seus maus alunos. Vocês não me entregaram um papelzinho. Nem a mim. Apenas uma pessoa na aula passada me entregou um papelzinho só e ninguém mais. Já estou aqui, olha, de quarta a domingo. Falei que podia me falar, mas não na hora, né, gente? Como é que eu vou organizar, né? Que a pessoa aqui está como? Então, o que eu vou fazer com vocês? Vou falar da outra aula das 5, que nem é dúvida de vocês. Tá? Aí, se surgir alguma interessante, vocês vão mandando o papelzinho aqui. Aproveita enquanto eu faço o Recordar é Viver. Tá? Você bote papelzinho aqui. Não me levanta e não me conta que eu não vou aceitar. Você bote papel aqui. Já está aqui. O que a gente falou? A gente pediu pro pessoal, como a gente está falando de sonhos há um tempo, pro pessoal... e recebi uma mensagem pelo WhatsApp da Pri, né, Pri? A Pri também mandou. Então, ótimo. Gente, a Pri é linda, né? Olha como ela é linda. Ô, morenão. Lindona. Ela é a Pri, a que tá de oncinha. Linda, gente. Diga. Eu falei para anotar no papel. Pessoa teimosa. Pô, pode mandar. Então, o que eu vou fazer, gente? Se você tiver alguma coisa, manda aqui para eu poder ir recapitulando, né? Porque eu sei que a gente falou sobre muitas coisas, que a gente falou sobre muitos conceitos, e eu vou tentar dar uma sintetizada, que a gente vai fazer a nossa última aula hoje. Eu não vou cair em temas mitológicos, como eu falei que eu ia cair, porque nas nossas últimas aulas, lá no final, a gente vai interpretar as parábolas de Jesus, né, da maneira psicológica. Então, a gente vai ter que buscar mitos, vamos ter que buscar mitogemas que vão fazer referência a essa expressão que Jesus coloca. Então, eu vou acabar falando lá. Então, para não ficar repetitivo, hoje a gente encerra. Foi, gente? Então, vamos lá. Só para a gente recordar e viver. Ave, sou eu. Ah, tá solto mesmo? Então, tá bom. Vamos lá, gente. Relembrando, né, o que vai ser o seu sonho, tá? O seu sonho é o seguinte: você tem aqui a sua noção de eu, só que para baixo do seu eu, né, o que está para baixo do seu eu? Está o seu inconsciente. O que significa isso? Significa que conforme você vai... Gente, eu estou ouvindo um murmurinho que está me atrapalhando. O que acontece? Conforme você vai vivendo
as suas vidas, as suas questões, né, conforme você vai vivendo, o seu eu vai gravando no seu inconsciente tudo aquilo que você vive. Essas memórias que você vive, elas têm um componente emocional, tá? Elas têm um componente de afeto nelas. E essas memórias que você vive, muitas vezes você nem se dá conta. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas, né, já tiveram situações onde você já ouviu falar, ou você já deve ter passado por aquela situação em que morre alguém da família e tem um parente que parece que quer fazer um churrasco e uma festa no mesmo dia que enterrou a pessoa. Parece que nada aconteceu para esse parente. Parece que ninguém morreu, que está tudo muito bem. Ele quase soltou um rojão quando enterraram. Aí você fala, amigo, você está um pouco perdido. Era para estar no luto, era para estar sentindo. Essa pessoa, talvez o medo da perda fosse tão grande que ela entuba essa experiência. E essas coisas que a gente vai vivendo, não vai sabendo, ou vai vivendo como trauma, que a gente não vai remir, não vai tomar contato, ou vai vivendo como coisas até positivas, elas ficam arquivadas aqui no nosso inconsciente. E o que acontece quando elas são arquivadas no nosso inconsciente? Ora, se eu tenho uma memória que não é muito positiva aqui no meu inconsciente, a nossa vida, qual é o objetivo dela? É que a gente se torne autoconsciente, ou seja, que nós nos conhecemos a nós próprios. E conhecer a si próprio é organizar a sua vida íntima. O nome disso é reforma íntima. Para eu poder me reformar intimamente, eu tenho que saber o que está aqui dentro desse baú, certo? Então, como é que funciona? Quando eu preciso organizar, por exemplo, isso aqui que está no inconsciente, como é que isso volta para mim? Isso volta da seguinte maneira. Isso começa a produzir no meu eu um desconforto, um desprazer. Ele vai começar a sentir alguns sintomas de alguma coisa que tem que mudar nele, e esses sintomas vão aparecer como uma ansiedade, um medo, uma raiva incontrolável, um ciúme louco de alguém, né? Uma doença que apareça no corpo, pode aparecer como uma situação embaraçosa. Sabe aquelas coincidências que acontecem que você fala assim, que mundinho pequeno e que mundinho do mal. Nessas situações. E isso tudo fala pra gente de coisas que estão acontecendo aqui dentro. Mas também existe uma outra coisa que fala para nós de como está essa vida interior de nós próprios, que são os nossos sonhos. Os nossos sonhos são mensagens, tá? Vamos colocar aqui assim, são mensagens que o nosso inconsciente manda para a nossa consciência. Do tipo, está acontecendo algum troço aqui, você vai sonhar. O seu inconsciente está dizendo assim para você, querido, bati um flash do seu eu, tá, uma fotinho rápida, e a situação é essa. Tá, estamos zicados em tal ponto tem que mudar, tal ponto não tá legal, tal ponto tá indo, funciona, continua, mas isso aqui, minha filha, só Jesus na causa. Ou seja, o teu sonho é uma mensagem do seu inconsciente para você, de como está a sua vida psíquica, emocional, que é a vida que nos importa, que é a vida que vai fazer com que eu encontre paz. Paz, se eu tiver aqui fora da minha vida ausência de violência, ausência de desafios, nada acontecendo, mas a minha vida interna tiver toda esbagaçada, eu não tenho o quê? Paz. Não adianta. Então, eu preciso estar fazendo constantemente essa análise. Os sonhos fazem esse papel. Os sonhos, portanto, têm o caráter, como eu falei para vocês, compensatórios. Por que eles têm o caráter compensatório? Simples, porque quando eu não sei alguma coisa de mim que eu preciso aprender, ele compensa, ele manda para cá aquilo que eu deveria o quê? Realizar. Foi, gente? Está indo? Está light? Está tranquilo? Tem alguém desesperado? Não? Ansioso. Está indo, tá fluindo o conhecimento, gente. Que bom. Se não fluir, você levanta a mão, dá um berro, dá um grito, faz um sinal de fumaça, a gente volta. Beleza? Ok, vamos continuar. E por esta razão, porque é uma coisa que você tem que viver dentro de você para você ter paz, os sonhos são todos o quê? Premonitórios. Amigo, sonhou, babou. É a lei. Sonhou, vai acontecer.
Não é o sonho vai acontecer. Você um dia sonhou que está plantando bananeira, no dia seguinte você vai catar a bananeira na feira. Não é isso. É psiquicamente. E qual é a forma, a linguagem que os sonhos se utilizam para poder falar? Exatamente. Eles se utilizam dos símbolos. Beleza. E uma coisa muito legal da gente colocar. Os símbolos, eles têm dois caráteres, né? Um é coletivo. Que caráter é esse coletivo do símbolo? Simples. Se eu desenhar isso aqui, ó, em qualquer cultura, todo mundo vai saber o que é. E todo mundo vai entender a minha mensagem. Agora, se você terminou seu namoro ontem e eu desenho um coração azul, e azul é uma cor meio down, você pode entender isso como alguma coisa meio ruim. Ou, se você começou a namorar, porque os dias dos namorados estão aí, tá aí, né, gente? Se você pediu essa pessoa em namoro, se você está aí naquele momento love, eu desenho um coração da cor que for, e você entende o quê? Felicidade. Então, ao mesmo tempo, isso aqui é coletivo, porque em qualquer cultura vai simbolizar a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem um caráter pessoal. Então, significa que quem é a melhor pessoa para me dizer acerca da simbologia que aparece no sonho dela? A própria pessoa. Foi, gente? Beleza. Então, baseado nessas coisas que nós estamos dizendo, nós vamos falar um pouquinho de alguns aspectos do sonho, nos quais vocês vão me ajudar. Sonhar com. Temos dois... Olha, gente, olha, estou gostando, hein? Vamos lá. Vamos embora. Eu vou começar com um que veio... Peraí, eu tenho dois aqui. Um é sonhos repetidos e o outro eu tenho que pegar aqui. Peraí. Vamos lá. Sonhos premonitórios, a diferença de sonhos para desdobramento. No Espiritismo, nós temos... o que os espíritas entendem como sonho? Desdobramento. Eu vou falar de uma forma bem simples para a gente poder entender. Para o espírita, nós dormimos, e quando nós dormimos, o nosso espírito tem necessidade de dormir também? Não. O corpo precisa descansar, mas o espírito, não. Então, para o espírita, nós desdobramos. O que é desdobrar? Você literalmente fica em dois corpos. Um dorme e o outro é o seu corpo espiritual, que vai fazer o quê, gente? Passear. Exatamente. Ele vai fazer aquilo que ele quiser. Vai para a night, entendeu? Ele vai, sei lá, ele vai, né, vigiar o marido, porque tem umas pessoas que vão, entendeu? A Iraci era uma delas. Quando ela dormia, ela ia ver onde é que eu estava. E se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, chegava em casa, ela só perguntava assim para mim, onde é que você estava? Aí eu falava, aí eu pensava, qual é a mentira mais verdadeira que eu posso contar, né? A mentira menos... Aí eu falava, em tal lugar. Aí ela, mentira, segunda chance. Aí eu mentia de novo, mentira, terceira chance, eu perdo a encarnação. Aí eu falava, outra mentira, porque eu não sou boba, vai que cola, né? Aí ela falava assim, não, você estava em tal lugar, com tal pessoa, vestida assim, tal hora, fazendo isso, isso, isso. Aí eu comecei a fazer a reclamação para a espiritualidade. Falei, olha só, estou aqui vivendo a minha encarnação, meus próprios erros, meus próprios acertos, tem que me aceitar tal como sou, e você bota esse demônio para ficar aqui me fiscalizando? Que esse negócio não dá certo, não. Aí depois dessa prece, eu fiz uma prece bem assim, nunca mais ela apareceu em lugar nenhum. Não apareceu. Inclusive, eu acabei com toda a magia que tinha na vida, porque hoje não nenhuma cafungada de respiração, de atendimento fraterno, ela dá. Ela respira para todo mundo. Você vai ter não sei o quê, você vai ter não sei o quê. Para mim, ela pode golfar. Você não sei, entendeu? Comigo é assim, você não sei mais nada. Então, você tem que tomar cuidado com a prece que você faz, entendeu? E com os tipos de espírito que eu pedi para a Joana. A Joana falou, você tem certeza? Eu botei a sua mãe magia, você vai acabar com ela. Aí, gente, foi um caminho sem volta. Mas vamos lá. Para o espírita, isso é o desdobramento. Para nós da psicologia, como é que nós entendemos o desdobramento? Como produtores dos sonhos. Tudo aquilo que você vive no sonho, você viveu? Sim.
E aquilo que você vive em desdobramento, você viveu? Sim. Então, a diferença para a gente de sonhos psicológicos para o desdobramento é nenhuma. Ah, mas esse foi um desdobramento que eu encontrei com fulano, querido. Se você dormiu e você encontrou, ou por vontade própria, ou porque você foi levado a encontrar, a sua vontade fala daquilo que está dentro de você. E aquela força que levou você a encontrar, que você não sabe por quê, fala sobre você. Então, tanto em um caso quanto no outro, nós devemos interpretar. Sim, gente? Beleza. Então, para a gente da psicologia, né, psicologia profunda de Joana, não faz a menor distinção de desdobramento ou não desdobramento, mesmo se for consciente. Porque quando você desdobra consciente, você muitas vezes está condicionado vou dar um exemplo aqui para vocês. A formiga, ela vem em 2D. 2D a formiga, ela vê, né, altura, ela vê largura, comprimento, mas não vê altura. Então, se eu botar aqui, por exemplo, na minha mão, algumas formigas andando, e de repente eu quiser pegar uma, quando eu pego essa uma formiga, as formigas não veem minha mão chegando, nem pegando a formiga e nem tirando ela de lá. Elas simplesmente entendem que a formiga foi abduzida. Isso é verdade. Elas chegam, gente, cadê a amiga? E a amiga foi abduzida. E elas não entendem. A formiga mais médium, a formiga mais transcendental vai falar, gente, só podem ser os espíritos. E a formiga vai começar a criar toda uma comunicação com esta terceira dimensão que vê mais do que as próprias formigas. E ela vai escrever o livro dos espíritos, né, para as formigas, e ela vai ser a formiga xamânica do grupo, formiga médium, formiga que evoca essa força, que entra em contato com isso, formiga tipo Jesus. Nós vemos em 3D, nós temos a altura. Beleza. Nós. Os espíritos estão em 4D. Então, é por isso que a gente não entende coisas que os espíritos fazem. Porque, para eles, a gente é tipo o quê? Formiga, entendeu? Então, assim, quando você está em desdobramento consciente, você está no 3D ou no 4D? Fala comigo. No 4D. Só que você está com a cabeça de quem? Do 3D. Então, meu bem, você vai ter um sonho, assim, fantástico. Coisas acontecem no seu desdobramento consciente. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro desdobramento consciente que eu tive na vida foi bem complicado. Porque eu comecei a sentir eu saindo do corpo consciente, né? E a primeira vez mesmo, eu cheguei a ver a mentora, que é a minha mentora, entrando dentro do meu quarto, me pegando pela cintura e falando assim, vem, querida. E eu me senti descolar do corpo. Eu agarrava do outro lado da cama e gritava, não! Sou muito nova para morrer! Assim. Aí ela me deixou e eu acordei. Aí depois eu pensei, droga. No dia seguinte, lá fui eu de novo, mesma sensação. Aí eu falei, agora eu vou, né? Aí eu fechei o olho e falei, me lança, né? Fui. Menina, saí do corpo, parecia um cuspe, sei lá o que aconteceu comigo. Só que eu saí do corpo e eu estava tão presa no corpo, tão 3D, que a impressão que eu tive foi que eu fiquei caída no chão do quarto, com a minha cabeça presa na minha cabeça do corpo que estava na cama. Olha que linda. Naquela situação ridícula. Aí eu ficava, ai, gente, estou muito doida. Assim mesmo. Aí minha mentora que estava lá falou assim, querida, para de pensar no seu corpo. Pense em outra coisa. Aí eu pensei na porta do meu armário. Imediatamente eu apareci ali, eu falei... Aí foi que eu me toquei que eu estava fora do corpo. Aí eu olhei aquela pessoa dormindo, linda, loira, deitada na cama, fantástica. Falei, gente, quanto alto amor, né? Enfim, aí o que eu falei? Eu estava fora do corpo, eu tinha que testar tudo. Então eu fui até a parede, fiquei igual uma idiota, assim, ó. Tiro o braço, boto o braço. Assim, né? Para ver se eu passava pela parede. Tiro, nossa! Fazia roda para ver se, né, o cimento não pegava. Tudo que você pode imaginar. Quando eu cansei de fazer experiências imbecis, de espírito recém-liberto da matéria, eu sou mulher, eu tinha que contar para alguém. Para quem que eu fui contar? Parece óbvio. Aí fui lá eu no quarto dela, né? E conforme eu ia me mexendo, saiu uma luz de mim, que eu não sabia o que era. E minha mentora falava, essa é a luz do perispírito. Algumas pessoas têm, já fiquei feliz. Né? Já fiquei feliz que eu não sou total apagada.
Aí eu cheguei no quarto dela e a luz que eu falei, eu tenho que tomar cuidado com esse negócio dessa luz que fica saindo de mim, porque se eu acordar Iraci com a luz na cara, porque Iraci, ela acorda assim. Ela dorme assim. Boa noite, gente. Pô, foi. Foi. Literalmente, não demora 2 minutos e ela dorme assim e acorda assim. E só senta na cama. Ela não se mexe, parece que essa mulher morreu. Então, quando a gente era pequeno e tinha que acordar minha mãe por alguma coisa, era exatamente assim. A gente chegava no quarto e falava assim, mãe, ela acordava assim, o que foi? E aí a gente ficava num estado de pânico, porque era um grito que vinha de dentro. Gente, mas era um pavor tão grande que ela falava assim, meu Deus, que susto! E aí ela ficava naquele estado. Então dava um medo de acordar minha mãe. E eu com esse negócio dessa luz, eu falei, se eu acordo minha mãe em espírito com a minha luz, eu acho que eu não volto mais pro meu corpo. Porque ela vai tomar um susto pior, ela vai achar que eu estou morta. Aí eu fui com todo cuidado, o que aconteceu? Que foi a luz na cara dela. Aí ela pegou, acordou assim, falou, sai daqui, obsessora. Aí eu falei, mãe, sou eu. Ela, é você? Aí ela sentou no corpo, no próprio corpo. Aí eu falei assim, mãe, eu tô aqui só para te contar que eu tô desdobrada. Aí minha mãe, eu estou vendo, Cristiane, eu estou vendo. Aí eu falei assim, agora o que eu faço? Ela fala, agora você toma juízo. Pegou pela minha mão, atravessou a porta e chegou no meu quarto. E aí tinha uma outra pessoa que ela começou a conversar, tipo assim, como é que você deixa essa menina fazer isso, nessa situação? Olha como ela tá igual pinto no lixo, tá achando que descobriu o fogo, descobriu a pólvora, descobriu a roda, o que tá acontecendo? E eu, gente, muito louca. Aí eu comecei a olhar o meu corpo e eu ficava falando assim, vira, e o corpo virava. Vira, e o corpo virava. Eu, de bruço, o corpo de bruço. Foi muito doido. E eu tenho um jeito de dormir, que eu durmo para um lado só. Então, eu fiz o teste. Falei, bruços, o corpo virou de bruços. Eu falei, quando eu voltar, vai estar de bruço. Porque eu vou saber que realmente eu desdobrei, que realmente eu mandei no meu corpo, que realmente eu acordei assim, que realmente tudo aconteceu. Aí, eu fiquei tentando imaginar, né? Depois, eu falei, como é que eu volto agora para o corpo, né, gente? Que agora que eu já estou fora, como eu volto? Começou a me dar agonia, né? Porque eu falei, se eu não voltar, minha mãe me mata. Porque não está na hora, né? E aí eu comecei a falar isso, eu tinha que sair correndo e pular no corpo para encaixar. Né? Eu falei, gente, muito doido. Aí eu ouvi assim, pensa que você vai acordar e você acorda. Na hora que eu fechei o olho e imaginei acordando, pá, eu acordei de bruços. Olha, mas eu fiquei tão feliz. Eu fazia até anjinho no lençol, sabe? Desdobrei! Né? Foi muito louco. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, quer dizer, tiveram várias. E eu fui proibida. Não, isso no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, saí do quarto, o que eu fui fazer? Fui contar para ela assim, falei, mãe, ela chegou para mim assim na sala e falou, olha só, Cristiane, da próxima vez que você desdobrar consciente e for encher o meu saco, você vai ver quando você voltar para o seu corpo, você está entendendo? Aí eu tô. Mas foi tão legal, mas não foi legal. Eu estava fazendo um resgate, ela começou, não sei aonde, com não sei quem, você me chama, me dá um susto, faz eu voltar para me contar que está enfiando a mão na parede. Falei, mãe, mas foi a primeira vez, não me interessa. Queria ser aquela mãe educadora. Chama a Joana que não está fazendo nada, né? Aí foi bem legal. A segunda vez, uma das outras vezes que aconteceu, porque tudo isso que aconteceu, essa aconteceu realmente. Mas coisas que eu vi, minha mãe não viu. Minha mãe não viu, por exemplo, outros mentores. Ela não via minha mentora, nem eu. Né? Ela não via outras coisas que eu estava vendo no sonho, e ela não. Da outra vez que eu saí de desdobramento consciente, eu já tinha saído um monte de vez. Essa vez que eu saí, sabe quando você quer repetir a dose? Falei, vou contar de novo para Iraci, que eu tô aqui fora. Tô sozinha, né? Aí eu achei que a Iraci tivesse descido, tomado água. A Iraci, ela não acorda, eu falei para vocês. Então, a possibilidade dela descer e tomar água era menos 50. E ela estava voltando com uma camisola que ela não tem desde a época que eu morava na minha casa em Vinhedo. Entenda que isso é muito tempo, né? E Vinhedo é um lugar que só morava eu, minha mãe e meu pai, né? Até meu irmão nascer, que foi, aí fez 4 habitantes de Vinhedo. Mas, assim, era um lugar muito longe. Quando ela voltou, que ela me viu, ela, que eu criei na minha cabeça, olha só, fui eu que criei, porque ela não estava ali, ela falou alguma coisa para mim, e eu olhava para mim e eu me via numa bola dourada, uma coisa muito louca, né? E aí eu fiquei muito louca nesse desdobramento, cheguei para o Luiz Mário, né, que é um homem santo, já falei para ele, ô Luiz Mário, eu acho que eu devo ter usado alguma substância ilícita, sem saber, devo ter bebido shampoo, cheirado perfume, sei lá, né? E aconteceu isso comigo. Aí ele falou, olha, Cris, por que a gente, quando sai em desdobramento consciente,
as coisas são esquisitas e acontecem coisas que podem não ter acontecido. Porque nós estamos condicionados no 3D. E a gente imagina as forças que operam no 4D da maneira do 3D. Então, você não entendeu muito o que aconteceu. Eu falei, era só isso? Ele era. Mas, interprete. Porque as coisas que você faz acontecer e faz ver, falam do seu eu e de como está a sua situação interna. Foi, gente? Beleza. Então, essa é a diferença. Sonhos premonitórios a partir do momento que um sonho que evoca você é premonitório. Como assim é premonitório? Se eu sonho, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente há muito tempo atrás que ela não era religiosa, não era nada. Ela também não sabia que eu era. E ela começou a ter um sonho recorrente que ela não conseguia nunca me falar. Um dia ela conseguiu me dizer. Ela tinha um sonho que ela estava entrando numa caverna. E nessa caverna tinham vários, como se fossem várias pinturas nessa caverna, só que eram pinturas egípcias, pinturas de uma civilização muito antiga. E eu estava com uma capa imensa e eu vinha e entregava uma taça para ela. Não falava nada, entregava uma taça. E aí, a partir do momento que eu entregava aquela taça, ela sentia que ela estava, como se ela ficasse meio letárgica, né? meio drogada, meio alguma coisa. E ela viveu um outro processo onírico, né? Que falava sobre as questões pessoais dela. Quando ela me contou esse sonho, como terapeuta, a gente recebe muita transferência do velho sábio, né? Do elemento curador da vida do outro. Né? Então, de alguma maneira, ela fez essa representação comigo e eu, no sonho dela, representava o processo iniciático religioso, porque nas religiões antigas eram exatamente assim que vocês iniciavam as pessoas nos mistérios. Né? Você pegava um sacerdote antigo, o sacerdote levava você para um lugar ermo, entendeu? Afastava você dos seus pais, da sua família, né? E lá, meu bem, você tinha um processo iniciático, mas você tomava um negocinho que você ficava meio alterado. E você entrava em contato consciente, talvez, com esse 4D que você tinha, esse mundo onírico. Enfim, tudo guiado, tudo das formas que eram. Beleza. Ela teve um sonho de uma iniciação religiosa. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só, sua vida inteira vai mudar. Aí ela, por que vai mudar? Eu falei, porque você teve um sonho de iniciação religiosa. Você está buscando alguma religião? Ela falou, não. Aí eu falei, então procure buscar. Ela, por quê? Aí eu expliquei para ela o papel das religiões no nosso eu psíquico e patatá. E ela saiu lá do consultório e foi buscar. Ela chegou em qual religião? Espiritismo, sem saber que eu era espírita. E aí, a bichinha começou num processo de despontar as coisas dentro dela. Ela virou médium, viajou não sei para onde, dá palestra não sei aonde. Ela realizou a vida dela nesse sentido. Ela achou um caminho para ela nisso. Então, o sonho é premonitório porque o sonho faz a gente entrar em contato com as coisas que estão aqui dentro. Mas quando você não entende essa mensagem do sonho, muitas vezes o sonho pode aparecer literalmente como ele aconteceu aqui fora. Ah, mas se eu tenho um sonho premonitório de uma outra pessoa que eu não conheço que vai morrer. Se você tem um sonho de que você conhece, lógico, senão você não sabe que ela vai morrer. Se você sonha com alguém que você conhece que vai morrer, para você, essa pessoa tem que o quê? Morrer. O que é uma pessoa morrer no seu psicológico? É você transformar, é você ressignificar ela. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, nós temos pessoas que simbolizam para a gente certas coisas que estão endurecidas na gente. Tem gente que simboliza a sua vida tradicional, tem gente que simboliza aquilo que você abomina, tem gente que simboliza aquilo que você acha muito estranho, meio louco. E isso tem que fazer parte de você de alguma forma. Você tem que achar essas coisas dentro de você. E isso é uma morte. Né? Você pegar aquela pessoa que simboliza uma coisa que você, às vezes, não gosta, ou que você repele, e integrá-la dentro de você, é uma morte de você para nascer alguma outra coisa do outro. Sonhar com a própria morte é isso também, é você renascer de processo, sabe aquilo que Jesus falou, morrer o homem velho para nascer o homem novo? É exatamente isso. Então, quando a gente não entende a mensagem aqui, a coisa acontece aqui. Foi, gente? E se mesmo que a gente entender e a coisa acontecer, é porque para o outro que morreu, ele precisava o quê? Morrer. Morrer como assim? Morrer talvez insignificado, porque ninguém morre porque simplesmente morre. Toda morte tem um sentido, toda morte tem uma razão de ser, assim como tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Foi, gente?
sonhou, vai acontecer. Então, se ela tem medo de uma coisa que ela sonhou e que vai acontecer, a coisa vai acontecer. Não tem nenhum sonho que você sonhe que não vai acontecer. A diferença é que não vai acontecer, às vezes, da maneira tal como você sonha. Mas vai acontecer em vida psíquica para você. Exatamente, a morte de alguém em mim. Mas se essa pessoa morrer de fato quando eu sonhei, ela vai servir para eu também fazer aquela morte em mim e para a pessoa fazer o caminho dela, porque tudo está conectado, interligado. Foi, gente? Porque, olha só, quando a gente sonha e interpreta, a gente simplesmente sabe a jornada que a gente vai traçar. Não é você sonhou, interpretou e o sonho não acontece. Você sonha, interpreta e tem que vivenciar, entendeu? Todo sonho que a gente tem que ser vivenciado aqui no estado de consciência. Porque é exatamente a maneira pela qual a gente realiza ele. Sim, bota ele para a consciência, bota ele no nosso campo de consciência. Então, todo sonho acaba sendo premonitório, porque todo sonho anuncia uma mudança na minha noção de eu. Isso foi, gente? Vamos supor que eu tenho um trauma, tá? Um trauma. E eu sonhe com que o conteúdo do meu sonho seja exatamente esse trauma que eu havia esquecido há muito tempo, mas que ele está lá. Quando eu sonho com esse trauma e interpreto o sonho, ou não interpreto, tá? Mas o fato de eu sonhar desse sonho, desse trauma, significa que eu tenho que fazer o quê com esse trauma? Trabalhar, resolver. E quando eu trabalho e resolvo um trauma, o meu eu muda? Muda, porque você era um antes do trauma e depois que você resolve, você passa a ser outro. Foi, gente? Por isso os sonhos acabam sendo premonitórios, porque eles vão falar pra gente de realizações que a gente tem que fazer. Foi? Sim. Toda vez que você dormir, cochilar, tirar uma sonequinha, babar um pouquinho, você está desdobrado. Quando você deita e dorme e sonha, o sonho louco que você me contou, você está na desdobrada. E se você consegue desdobrar conscientemente, você está desdobrada. Está sonhando. Você não está aqui? Você está aqui? Na esfera. Para a psicologia, o campo dos sonhos é um campo espiritual. Entendeu? Jung até trabalha o inconsciente como o plano espiritual. O que é espírito para Jung? Para Jung, espírito é pneuma. Pneuma é simplesmente inteligência organizada. E o que é inteligência organizada para a gente? Crenças, valores, ideias. Entendeu? Que alguém levantou a mão. Pode ser, mas olha só, a pessoa que estava desdobrada comigo estava vivenciando isso junto comigo? Pode ser, mas o que eu vejo no desdobramento é uma coisa. O que ela vê pode ser outra. Porque o que eu vejo de você, no 3D, está na minha psique. Quando eu estou no 4D, o que eu vejo de você é materializável. E o que você vê de mim é materializável. Então, pode ter um sonho. Você e Rafael, por exemplo, a gente se encontra. Você tem um tipo de impressão, eu tenho outro, o Rafa tem outro, mas os três lembram de terem sonhado com a gente. Então, a gente lembra do sonho, do desdobramento, mas, em verdade, para mim vai ter um sentido, para você vai ter outro, para o Rafa outro. Pode ser inconsciente ou consciente, tanto faz. Os dois. Entendeu? Não tem diferença do consciente para o inconsciente. A diferença é que em um você está acordado, dentro do sonho, e no outro não. Mas não tem a menor diferença, porque tanto um quanto o outro vão falar das suas vontades, vão falar daquilo que te liga, de quem se afiniza com você, de que lugares se afinizam com você, de que espécies enfim, de contexto, de enredo tem o seu sonho. Entendeu? Consciente ou inconsciente. Foi, gente? Pessoas que desdobram e vão para o umbral. Adoro essas pessoas. Essas pessoas que desdobram e vão para o umbral
tem aqueles sonhos, né, que a gente vê. Ai, fulano estava fazendo sexo não sei aonde. Fulano estava bebendo no bar. Fulano teve um sonho de não sei o quê. Se para você esse conteúdo é do umbral, esse conteúdo está onde na sua psique? Na sua sombra. Ou seja, quando você nega muito uma coisa por castração e não compreensão, a tendência do seu inconsciente é fazer você viver aquilo. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, pessoas muito pudicas, que acham que são, não, porque isso é errado, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Quando sonham ou quando desdobram, estão fazendo a farra no inferno. Entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que elas negam e elas não conseguem integrar dentro delas, elas são levadas, porque elas precisam ter equilíbrio. Elas precisam integrar toda a vida que existe dentro dela na consciência. E integrar a vida que existe dentro de nós é entregar os opostos. É você conseguir trabalhar o bem e o mal, o claro e o escuro, o sim e o não, o pode e não pode. E não é você ficar só com o bem ou só com o mal. Foi, gente? Beleza. Aliás, tem uma experiência muito legal para contar sobre isso. Chico Xavier. Foi Chico Xavier? Não, foi Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco escreve um livro sobre o Marquês de Sade. Um amigo que vem, né, o sádico vem daí, né? Conflitos sexuais. E quando ele escreve esse livro, o primeiro sonho que ele tem antes de escrever esse livro, ele tem um desdobramento consciente que ele está no meio de um bacanal, de uma orgia, de um lugar horroroso. E ele conta que passava um carro alegórico com um falo gigante, e as pessoas venerando o falo, e nego muito doido, pelado, fazendo tudo que você pode imaginar. E aí ele pergunta, primeira pergunta dele, olha o sábio, o que eu estou fazendo aqui? E aí ele chama o mentor dele, o mentor está com ele, e ele fala assim, mas por que eu estou aqui? E aí o mentor responde, porque você vai escrever sobre isso, mas de alguma maneira, se você está aqui, isso também serve para você se trabalhar. Ponto. Foi? Foi, gente? Então, fiquem tranquilos. Até se você tiver um sonho que você estiver num lugar muito estranho, fazendo uma coisa muito esquisita, pensa que você tem que se trabalhar, se equilibrar de algum jeito. Sim? Porque o caminho não é ser bonzinho, não é ser bom. O caminho é ser pleno. E ser pleno é você integrar dentro de você os opostos. Não é você excluir o que você julga como ruim. Foi? Beleza. Então, esse é um. Vamos lá. Sonhos com oceanos, né, com golfinhos, enfim, a deriva no mar. Sonhos com o mar. O mar é o símbolo do seu inconsciente. Se você está à deriva no mar, você está como, gente? A ver navios na vida. Você está assim, ó. Estou muito doida. Ou seja, de alguma maneira o seu inconsciente está assim, ó, rapando tudo a sua vida e você está como? Muito doida, certo? Muito doida. Né? Sonhos com o mar é isso. Quando o mar quer entrar em algum lugar, sonho com inundação. Né? Todo mundo já teve sonho com inundação, que está nadando na piscina. Isso fala do seu inconsciente, isso fala das suas emoções. A água é a forma que o inconsciente penetra na terra do eu. Né? Então, fala de conteúdos do inconsciente que estão emergindo de alguma forma e que vem com esse símbolo do afeto. Né? A gente pode colocar aqui, sonhos com animais, em geral eu vou colocar. Animais são potências de coisas que nós precisamos trabalhar e que ainda não estão humanizadas, ou seja, ainda não estão, não tem cara. Sim? A gente não sabe muito bem o que é. Né? Os animais marinhos, né, baleia, golfinho, a gente encontra na Bíblia, quando a gente vai ver Jonas, que foi engolido por uma baleia. Vamos ver Jonas à deriva no mar, engolido por uma baleia. Olha a história de Jonas, e esse motivo está presente em muitos sonhos de pacientes, porque são motivos arquetípicos e conscientes, quer dizer, coletivos. Então, muitas criaturas vão ter esse tipo de sonho. Então, esse tipo de sonho, a deriva no mar, ou com bichos no mar, fala um pouco dessa nossa experiência. Né, Jonas... Deus, o eu dele profundo, diz a ele, Jonas, vá à cidade tal, que era a cidade dos inimigos, e pregue em meu nome. Aí, Jonas fica meio tenso e fala assim, Senhor, tá doido? É a mesma coisa que você mandar eu ir para a milícia aqui da comunidade e pregar em nome do Senhor. Vamos traduzir. Mesma coisa que eu chegar no congresso e pregar a honestidade. Entendeu? Lá em Brasília. Gente, vamos ser honestos. Muita calma nessa hora.
Então, o que acontece? Jonas, o que ele faz? Em vez de ele ir para a cidade dos inimigos, ele vai para a cidade de veraneio, vai para Búzios. É mais fácil. E aí Jonas entra no barco para ir para Búzios, e aí o inconsciente dele chegou para ele num sonho e falou assim: Jonas, eu avisei. Qual é a cidade que você tinha que ir? Alternativa A, Búzios, ou alternativa B, aquela porcaria que você está indo no sentido contrário? Jonas, ao invés de responder a pergunta, entrou no barco e dormiu. Aí o inconsciente dele, sonhos são... O que o inconsciente dele faz? Promove uma tempestade, a loucura no mar. E os marinheiros do barco que Jonas estavam começam a cair no mar. Homens inocentes começam a morrer. Um monte de coisa começa a acontecer. Até que o capitão do barco pergunta: de quem é a culpa? Aí vem um dedo duro e fala: do Jonas. Aí, cadê esse homem? Tá dormindo no porão. Aí desce o cara no porão. Fala: tu é o Jonas? Sou sim, senhor. Você é responsável por esta lambança que está acontecendo, Jonas? Aham. Por que, Jonas? Né? Não, porque eu não quis ir para não sei lugar. Jonas? Jonas, você mandou Deus ir catar um coquinho, Jonas? Você não fez o que era para ser feito? Aí ele é. E os meus homens estão morrendo por sua causa. Aí Jonas cai na consciência e fala assim: então quer saber, como eu não quero ir para a cidade, eu também não sei o que fazer, eu vou me lançar no mar. Aí ele vai, né? Aí o capitão fala: beleza, porque se você lançar no mar, acaba com o problema. Aí ele vai na beira, né? Grita: Jerônimo, e pá! Pula fora do barco. E aí vem um bicho gigante, uma baleia, um golfinho gigante, ó, come Jonas. E Jonas fica lá dentro da barriga da baleia e a baleia fica passeando no mar. Amigo, você está dentro do estômago de uma baleia, passeando no oceano. Você tem noção de onde é que você está? Não tem janela, não tem GPS, não tem Google Maps. Você não sabe onde você está. Ou seja, é aquele momento da sua vida que você fala assim: não sei o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer, eu me entrego, me leva, Senhor, que se dane. É esse momento, todo mundo tem um momento nesse na vida. É o momento que você fala assim: vai. E Jonas faz isso, vai. E quando a gente sonha com esse motivo, significa que nós estamos na mão de quem? Do inconsciente. E aí a baleia acaba indo para um lugar. Olha que surreal. A baleia acaba indo para algum lugar, ele acende lá um fogo na barriga da baleia, ele arruma um jeito de sair da barriga da baleia, e quando ele sai, ele está em terra firme. Aonde a baleia levou ele? Para a maldita cidade. Aí ele viu que não tem jeito, o que ele faz? Vou pregar. E eu não vou contar o resto da história, ele prega, não sei o quê. Ou seja, querido, se você fugir do seu sonho, o seu sonho vai até você. E aí você não entende porque os sintomas acontecem na nossa vida. Sim? Sonhos de fuga, sonhos de perseguição. Toda vez que eu tenho um sonho de perseguição, você pode ter certeza que existe alguma coisa dentro de mim que está o quê? Me perseguindo. Se for mulheres sonhando com sonhos com homens, é o ânimo perseguindo, é alguma ideia. Provavelmente a gente está fixa em alguma ideia. E essa ideia tem que ser aberta. E a gente não sabe como. Então, a maneira da gente sonhar é essa maneira desses ladrões que nos assaltam, dessa polícia que nos para, né, dessa perseguição, dos caras que perseguem no sonho. Isso tudo vai demonstrar uma maneira nova de você trabalhar crenças e valores. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? A mulher, por exemplo, conhece o masculino através da visão da mãe. Então, se você quer saber como é que o seu ânimo funciona, pergunte à sua querida mamãe assim: mãe, o que você achava do meu pai antes de eu nascer e durante a gravidez? A sua mamãe vai responder para você. E essa vai ser exatamente a maneira que você vai lidar com os homens. A referência. Já que a gente não é um ser iluminado, tá? É essa a referência. Vou dar um exemplo simples, né? De uma família, né? A mãe falava assim... como é que, né, o que ela achava do caso do marido dela? Era muito agressivo, ele, né, me desvalorizava, patatá, patatá. Você pergunta para a filha dessa pessoa, que casou com um homem que batia nela. O que você acha do homem? Muito agressivo, muito louco, patatá, patatá. Você pergunta para a filha desse homem que nasceu de um estupro, que foi espancada por esse cara. O que você acha dos homens? Acho eles infantis e eu acho que eles podem me bater, mas se eles me baterem, eu mato eles.
Percebe que o referencial é o mesmo? Uma reproduziu e a outra se rebelou. Mas todas elas agem da mesma forma. E essa forma, ela vai acompanhar a mulher durante muito tempo. E é por isso que as mulheres se casam e o índice nosso de câncer de mama, câncer no útero, é imenso. Porque elas não mudam essa visão, elas nem sabem que elas têm essa visão. E o referencial é o mesmo. Então, quando você sonha que tem alguma coisa te perseguindo, é esse outro, é esse estrangeiro que veio para te assaltar. Ou seja, para você parar de fazer essa regressão ao pai, que é a imagem do nosso pai, nos homens, e projetar isso. Porque quando você arruma um cara que é igual àquilo que a sua mãe pensa que um homem é, você diz que não é por essa razão, mas é, né? A gente começa a projetar nele tudo aquilo que a gente acha que um homem deve ser. E se você parar para pensar, a sua mãe é tudo aquilo, o seu pai não é algumas coisas, você falta algumas coisas, e nas coisas que você falta é onde você mais cobra ele. Então, você está livre ou você está preso numa ideia? Aí vem esses malditos perseguidores, que são essas... No fundo, eles não são maus, mas eles querem que a gente saia do quê? Desse ciclo vicioso. Foi, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um, porque a gente está em 5 minutos. Aqui, resgate de animais, resgate de alguma coisa, quando a gente fala, né? Você resgatando seus próprios animais. Bem, é simples. O próprio nome já está dizendo, se você resgata alguma coisa, você precisa fazer o quê? No seu sonho? Resgatar algo. Algo que está ferido, algo que está castrado. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente começa a ganhar a noção de eu, a primeira coisa que a gente faz é separar o eu em dois. A gente separa o eu em eu sou e eu não sou. Isso aqui é a maior mentira do mundo. Tudo que você pensa que você não é, você é. E tudo aquilo que você pensa que você não pode fazer, você faz. E tudo aquilo que você pensa que é, você também é e você também faz. E nem sempre. Então, o que a gente começa a perceber? Quando a gente fica muito duro numa dessas ideias, você quer ver um exemplo? Aquela pessoa que só quer ser boazinha. Eu só quero ser bom, só quero fazer o bem, só quero ser bom, só quero fazer o bem. Ela acaba fazendo o quê? O mal. Tentando fazer o bem. O destino é irônico para aquela pessoa que não pensa. Então, provavelmente, você pode ter certeza que muitas coisas boas essa pessoa reprimiu. Vou dar um exemplo. A gente tem uma visão de mãe tosca. Mãe pra gente, uma mãe boa, é como? É aquela mãe que te acolhe, é aquela mãe que te protege, é aquela mãe que passa a mão na sua cabeça, é aquela mãe que te defende, é aquela mãe que está sempre do seu lado. Não é aquela mãe que te dá um coice. Não é aquela mãe que te empurra para a vida. Não é aquela mãe que é austera e brava. Não é aquela mãe que é justa. Não, é a mãe boazinha. Quando você se torna uma mãe boazinha, o que você deixa enterrado? A sua mãe má. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que faz isso? Ela vai ser incapaz de educar alguém. Incapaz. Por que ela faz isso? Porque ela soterra dentro dela uma coisa que, teoricamente, ela aprendeu que é mal. E essa mulher também vai ser incapaz de se relacionar, de dar alto valor, se relacionar com o cara e dar limite para ele. Fala assim, querido, não. Aqui, não. Por quê? Porque ela tem que ser boazinha. E ela vai ser incapaz, às vezes, ela vai ser abusada. Vão ser pessoas abusadas. Sabe aquela pessoa que você pisa na cabeça dela, samba, e depois você ainda, né, sei lá, faz uma escultura? Ela vai ser pessoa assim, porque ela não consegue dizer. Porque dizer não está no lado escuro. E está errado dizer não. Então, ela não consegue dar limite a si própria. Podem reparar nos contos de fadas, né, as princesas, heroínas, elas convivem com qual mãe? A boazinha ou a má? Ao longo da história. A má, que é a madrasta. E ao longo da história que ela tem o quê? A sua transformação, seu aprendizado. Não é com a mãezinha boa. Ela logo morre no início. Para entrar quem? A madrasta. E assim, com esse trajeto, poder, no caso, aprender. E é por isso que você tem sogra. É sério, gente. A sogra faz papel da sua madrasta, da mãe má.
É a saga das princesas, é a nossa saga do feminino. A gente tem uma mãe que a gente gosta, que a gente curte, tanto que a gente fala assim, curto minha mãe, vou fazer igual. E você faz igualzinho com seu filho, né? Curto minha mãe, legal. Aí vem aquela sogra demônio, aquela sogra que você não pediu a Deus e Deus resolveu te dar. Por que Deus assistiu a Branca de Neve? Por que Deus assistiu a Bela Adormecida? Por que Deus é fã da Malévola? Entendeu? E o que ele faz? Ele resolve te dar a sua sogra. E a sua sogra vai fazer papel da sua segunda mãe. É ela que vai tirar o seu poder. É ela que vai ensinar você, porque toda mãe de menino vê a namorada como a empregadinha do filho. Aquela que tem que fazer tudo o que o filho quer. Porque se esta mulher tentar educar o seu filho, ela vai contra aquilo que você fez. E aí, a sogra já começa a pegar a birra da nora. Ah lá, tá falando mal de mim. Ah lá, me odeia. Ah lá, quer destruir a família, quer levar meu filho pro inferno, não sei o que lá. E o cara só cresce quando é essa porque quando você não é mãe do seu marido, o que você faz com ele? Você faz assim, querido, bom dia, vamos acordar? Porque mamãe não acorda o filho, mamãe chega para o filho, a mãe cuida tanto do filho, porque mãe de menino é assim. Se você tem 2 filhos, uma menina e um menino, você vai levar café da manhã para o menino, e a menina você vai dizer assim, levanta e pega o seu. É assim. Por quê? Como você é menina, você é cascuda, e a sua filha também é cascuda. Agora o menino, coitado, o menino não sabe nem botar a própria cueca, quando ele tem 90 anos. Você tem que estar lá. Entendeu? Então, toda mãe, e a mãe do menino, como a mãe também tem um pai, provavelmente, e se ela tem um mau relacionamento com esse marido, quem que ela vai idolatrar? O filho. Ai, meu filho é lindo, né? Ai, meu filho. E aí ela começa. E aí, tudo bem que ela gera no filho uma auto... Ah lá, avó. Ah lá, avó. Apontaram você, vó. Vamos lá. E aí o que acontece? Essa mãe começa a idolatrar aquele filho, achar que o filho é a coisa mais inteligente do mundo, achar que o filho é fantástico. E o marido, dá na cara dele, né? Não, é diferente do meu marido, né? Não sei o quê. Aí de vez em quando ela tenta aproximar o filho do marido, ela tenta, mas ela mesma é o próprio empecilho, porque ela mesma tem problemas com o marido. Então o filho também vai tendo. Aí um dia o filho casa com uma mulher, que ele vira para a mulher e fala assim, amor, faz meu café da manhã. Ela fala, levanta e faz você. Por que eu tenho que fazer? Eu não sou sua empregada? Aí o cara fica chocado. Nossa! E não tem nada de nossa. Tipo assim, você faz o meu? Por que eu vou fazer o seu? Né? Aí você vê que a gente casa com homens que não conseguem pegar o prato da mesa e levar na pia. Porque se ele fizer isso, gangrena o braço inteiro da pessoa e ele morre. Gente, a gente começa a perceber várias coisas. E tudo isso vem... E aí a mulher... E quando a mulher não entende essa madrasta, ela fica babando o ovo da sogra. Já pensei, ela fica igual um poodle. Ela chega na casa da sogra, ela parece um poodle adestrado. Ela vai, pula a bola de fogo, empina a bola no nariz, né? Ela vai, faz uma dancinha, fica andando assim com aquele frufruzinho assim. E a sogra fica lá, pá, pá, chuta o poodle. Mas ela tá babando o ovo do poodle. E aí ela vai reproduzir a mãe desse homem na família. Ela vai ser exatamente esse poodle para o homem. O que o homem vai fazer com ela? Na cabeça. Não vai gostar. Então, gente, é exatamente isso que vai acontecendo. E o seu sonho vai te guiar para essas coisas. E o sonho dos homens também, viu, gente? O sonho da mulher vai falar assim para ela, para de projetar seu pai nesse homem. Não é o seu pai, não é o seu pai, não é o seu pai, não é o seu pai. Até você entender. Se você não entender, até troca de marido, né? Mas, e para a mulher, e para o homem vai mostrar assim, não é sua mãe, não é sua mãe, não é fácil, ela é o cão, ela é o cão. Sim, ele é o demônio. E o demônio é legal. E por aí vai. Sandra. Faz, porque essa mulher que não resolveu essa madrasta na vida dela, não conseguiu incorporar esses 2 lados, vai ter um filho menino. E o que ela vai fazer? A mesma coisa. Então, os sonhos também servem para a gente sair desse ciclo vicioso
que a gente fica aqui, ó, para ver se a gente ganha um despertar da consciência, um aleluia, Senhor, entendeu? E muda. Oi? Lógico, lida com o poder de vocês. Sim, sim. E mesmo porque, se você não for igual ao pai da mulher, ela nem fica com você. Vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo meu, pessoal. Né? O meu pai, a gente chama ele de, né? O apelido dele aqui, não sei, era MacGyver, porque ele resolvia tudo. E até hoje é assim, se eu chegar pro meu pai e falar assim, pai, aliás, uma vez o meu carro, ele quebrou, ele começou a dar seta sozinho. Do nada, ficou ligado com o pisca-alerta, eu passei a mão no telefone, pai, meu carro está louco. Meu pai, filha, pensa, o que o seu carro tem? Né? Eu sou homem, explique direito para mim. Pai, meu carro está com a seta. Ele faz o seguinte, continua andando, vai para acostar, para o carro, isso, parou o carro, desliga o carro, aperta o botão não sei da onde, desliga o carro agora, enfia um papelzinho. Funcionou? Funcionou, pai. Ele é assim, ele conserta as coisas pelo telefone, ele é muito doido, né? E ele é assim, se ele chegar aqui, por exemplo, ele chega aqui nessa mesa e ele vê que a mesa está desarrumada, ele começa a fazer assim, ó. Mas só para mim, para a esposa não, para mim, né? Para a esposa deve fazer. E aí, ok. E ele adora carro e tem aquelas coisas do carro maravilhosas, dirige de um jeito, ele faz curva, né? Ele me ensinou a fazer curva, então na hora que vai fazer curva você vai andando com o carro para o lado, não sei o que, aquela coisa toda. E aí um dia eu estava sentada conversando com meu namorado, ele virou e falou assim, esse carro aqui é legal, custa tanto. Aí eu, não custa não, custa não sei quanto, não sei o que lá, e eu prefiro outro que é melhor porque tem não sei o que. Ele falou, você gosta do seu pai, né? Aí eu parei assim, falei, por quê? Ele, seu pai é a melhor coisa do mundo. Eu que me lasco, né? Porque eu tenho que ser igual a ele. E tem, porque se eu chego na casa dele e tem um prato fora do lugar, eu falo assim, o que é isso aqui? Você acha que ele vai levitar para a pia? Porque na casa do meu pai não tem prato na pia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente faz isso. E aí o cara vai ficar com essa birra, fica um pouco com birra do pai, né? Porque a mulher, ela faz o quê? Toda mulher é assim, a sua mãe você gosta, mas seu pai... Seu pai... E mesmo se você não gostar do seu pai a vida inteira, tem uma hora que você olha para o seu pai e faz o quê? Tadinho. Você faz um baby, você quer um afaguinho, você curte o seu pai um momento, né? E aí babou, minha filha, porque o pai é exemplo de tudo. Então, o sonho, muitas vezes, avisa isso. O sonho das mulheres sendo perseguidas é exatamente isso. Né? O sonho dos homens sendo perseguidos por mulheres, porque Einstein tinha muitos sonhos desse, é uma necessidade de você botar para fora, porque Einstein, tem um livro de Einstein que é muito legal, que é do Berto Roden, né, que ele fala sobre a vida, né, de Einstein. E ele conta que Einstein acordava, né, na faculdade, ia para o meio do mato, e depois do meio do mato ele saía, né, não sei o que ele fazia no meio do mato, e ficava em casa sozinho. Einstein era super solitário. Quem é solitário não se relaciona. A tendência do Einstein era descobrir aquela teoria toda e fazer o quê? Nada. Aí ele tinha sonhos em que a mulher estava o quê? Perseguindo ele. E esses sonhos são responsáveis por ele ter chegado onde ele chegou. E a esposa dele era do mal mesmo, gente. Ela era exatamente essa mulher perseguidora. Porque ela foi ajudando ele a impulsionar para fazer todo o processo. Então, é a mesma coisa tanto para homem quanto para mulher. E isso vai estar realizado nos nossos sonhos. Foi, gente? Pergunta, um caso... Vamos com calma. Eu discordo um pouco dele porque não é bem assim não, tá? Você evolui muito sim com seus amigos, tanto quanto com seus inimigos. É igual a proporção. A diferença é que quando você tem um amigo seu, por que você é amiga de alguém? Porque você gosta de uma extensão de você mesmo. Por isso que chama afinidade. Só que muitas vezes você nem vê isso em você. Então você precisa gostar no outro para você aprender a gostar em você. Então o amigo auxilia muito
no processo evolutivo. Não tem essa que é só inimigo. Agora, o inimigo também auxilia, porque o inimigo faz você ver que aquilo que você não gosta nele, você é idêntico. E você faz a mesma coisa. Sim? Mas quando você tem síndrome de boazinha, ótimo. Quando você tem síndrome de boazinha, que você fala, eu gosto de todo mundo, não tem ninguém que eu odeio. Você é uma pessoa castrada. Você é uma pessoa que tem a sua sombra. É a tua pior inimiga, porque você vai falar que você gosta de todo mundo e a vida só vai botar na sua vida malas e você vai ficar tentando inventar para você mesmo que você só gosta de todo mundo, que você não tem inimigo, que você não tem inimigo, até o dia que você arranca a sua máscara. Pois eu conheço uma pessoa que fez exatamente isso. Essa pessoa ela tem uma necessidade de autoafirmação, ela fica falando quanto ela é boa, quanto o marido é maravilhoso, como eles fazem caridade, como eles são fantásticos e maravilhosos, como ela é boa. Ela até parece idiota, porque ela fala com qualquer pessoa como se ela fosse uma criancinha. Oi, tudo bom, queridinho? Sabe? Fala tudo no inho, nananã. E um dia ela sentou aqui, assistiu uma aula de sombra, tá? Me amava. Saiu daqui, levantou, chegou para minha melhor amiga e falou assim, eu não suporto essa menina, eu odeio ela. Juro para você. Aí a menina ficou parada assim, eu não entendo uma palavra do que ela fala, eu não concordo porque eu não odeio ninguém. E foi embora. A sua sombra. Sua sombra faz você fazer isso. Então ela, assim, e o mais bizarro foi que na outra aula ela ainda voltou, eu fiquei sabendo disso, eu não falei nada. Na outra aula ela voltou, né, me encontrou comigo e falou, ai querida, te adoro, parabéns pela aula. Enquanto ela for boazinha, meu bem, a sombra dela vai, ó, tá, e ela vai fazer isso. Ela vai ser tomada por que a gente chama de complexos da sombra e vai fazer coisas que ninguém entende. Entendeu? A vida, gente, psíquica, não dá mole para ninguém. Uma vez eu peguei uma paciente que falou assim para mim, olha, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu me considero mesmo uma pessoa muito feliz. Eu sou alegre, eu sou pra cima, eu sou animada, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, que eu só vejo o lado bom das coisas, mas eu tô em depressão. Aí eu, senhora, a senhora é ressentida, rancorosa, magoada, triste, amarga. Isso tudo é sentimento de quem está em depressão, ansiosa. Não, eu não sou nada disso. Então, como a senhora está em depressão? Cara, e aí você dá para a psicologia dela era tão fraca, tão primitivo o psiquismo dela, que quando eu fiz essa pergunta, ela ficou parecia que eu tinha tirado o chão dela. Ela ficou assim, não pode ser isso, não. Eu tô aqui só para contar para você como minha vida é boa. Aí eu percebi que não ia dar processo nenhum, porque se eu fosse um pouquinho mais para ela tinha um surto. Aí eu falei, então pode contar, senhora. Fiquei 1 hora ouvindo a maravilha da vida dela. E na própria maravilha da vida dela, você via as imperfeições da própria maravilha. Não, porque eu tenho um marido maravilhoso, fantástico, lindo. Ele é meio grosseiro, ele não me valoriza, ele me menospreza, mas ele é ótimo. Senhora, isso é sério? E foi isso, gente. E ficou assim. Aí eu falei, fala, minha senhora, voltou? Não, porque uma pessoa dessa não pode fazer terapia, porque fazer terapia ela morre mesmo, entendeu? Ela não quer morrer. Aí aparece tudo como sintoma. E os sonhos da criatura, os sonhos dela eram os piores. Era só sonho de morte, sonho de perseguição, sonho de ela matando gente. Esse sonho foi o pior para ela. Não, porque eu tive um sonho que eu estava matando pessoas. Aí eu não me aguentei, porque eu sou uma pessoa que eu não sou boa, gente, eu sou do mal. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mas como uma pessoa tão boa como você, e tão alegre e maravilhosa, poderia sequer num sonho matar alguém? Aí ela virou para mim, pois é, menina, também não sei. Eu falei, temos uma questão, né? Aí, mas não queria saber, né? Queria que eu respondesse. Se eu vou dar para ela o que ela não quer ouvir, cara, aí ela mata eu, né? Aí a pessoa que ela matou, é premonitório esse negócio. Então eu prefiro ficar na minha. É necessidade de você matar mesmo, de você ressignificar, de você transformar. Entendeu?
simples. Ela ficou, olha só, existe uma coisa que a gente chama total. Não só mal resolvida no serviço, como talvez ela nunca gostou do serviço que ela fez. E como ela não aceitou isso, ela precisa resolver os problemas do serviço. Porque se ela resolver os problemas do serviço, ela vai ser uma bem-sucedida, né? Uma pessoa bem-sucedida, só que ela não é bem resolvida na questão dela. Então, assim, e muitas dessas vezes, né, sonhos dessa maneira, onde a pessoa fica pegada naquele papel dela, a gente chama de inflação psíquica. Tem gente que não consegue ser nada a não ser a profissão que tem. Olha que pobreza. Se você tira a profissão da pessoa, não sobra personalidade. Não sobra nada. É militar? Não, militar, gente, o militar tem que ser uma pessoa muito resignada para poder fazer uma terapia, né? É porque normalmente os militares são muito duros, eles têm o militar tem uma questão de poder, né? Assim como o psicólogo também tem, assim como o advogado também tem. O médico também tem, todas essas profissões que de alguma maneira você pode ser um semideus. Aí, amigo, ou você acha o teu poder ou você está lascado. Lascado. Foi, gente? Eu vou encerrar por conta do horário, para a gente poder sentir o friozinho, comer um fundi, né? Ficar, né? Corrigir prova, a Jana vai corrigir prova. Eu vou fazer pão quando chegar em casa. Ah, maravilha. Né? Enfim. Gente, alguém dúvidas? Então, na próxima aula eu vou seguir, tá? Pra gente não ficar aqui no sonho. Eu sei que é legal, né? Mas, ou não, né, gente? Tem gente que não aguenta mais ouvir sobre... Tem gente que nem veio hoje porque ia falar sobre sonhos, né? Deixa eu ver aqui, eu vou ver exatamente o que a gente vai falar sobre a próxima. Ah, bem legal. Vamos falar sobre o self e o processo de individuação. Vamos falar sobre o processo de individuação, a luta entre o ego e o self. Vai ser legal. Vai ser legal, gente. Pode vir na próxima aula. É porque tem... Oi? É uma continuação. Mas a gente vai falar de alguns processos mais específicos. A gente vai falar um pouquinho sobre o self. Diga. Sempre é legal. Que bom, gente. Eu fico feliz de ouvir. Porque eu vou ser sincera para vocês. Tem umas coisas que eu leio que eu nunca acho legal. Do tipo assim, vamos falar sobre ânimo. Aí você começa a ler, começa a se ver. Você fala, eu vou contar isso para alguém? Se eu já estou me sentindo mal porque eu estou lendo, imagina a hora que eu chegar num centro espírita, num palco e falar, gente, e acabar com a vida das pessoas. Entendeu? Eu falei, um dia eu vou pro inferno, um dia eu vou ser queimada na rua, um dia vão me tacar uma jaca. É, gente. Mas se vocês gostam, tamo bem, entendeu? Eu vou falar que eu também sou um pouco masoquista. Quando eu estou me sentindo muito alegre, eu cato os livros de Joana e falo, Joana, manda aqui. Manda aquela que eu estou muito feliz, está tudo muito bem, tem alguma coisa errada. A mensagem sempre é boa quando eu estou nesses estados, mas quando eu estou naquele estado mal, que eu falo, Joana, me ajuda, eu tenho até medo, eu tenho que ficar uns 3 dias pensando que eu vou pegar um livro de Joana, para Joana me dar uma resposta de alguma coisa que eu não entendo. E quando eu pego, vem aquela resposta assim, ó, plau! Mas eu gosto. Vamos embora, gente. Que lindo, Rafa. O Rafa desenha, gente. Vamos fazer a nossa prece para a gente comer fundi. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos a incontáveis mensagens que vêm através da gente, pela consciência, pelo sonho, pela imaginação, que vêm através das nossas fantasias, para que nós possamos ter um olhar de amor para elas, um olhar de busca, um olhar de interesse, a fim de que possamos nos interessar por nós próprios, nesse caminho nosso de evolução, nessa jornada de autoconhecimento e nos encantarmos com todas as potências que temos para vir a ser. E assim, Senhor, pedimos que tenhamos então os olhos de enxergar, os ouvidos de ouvir e principalmente a coragem de vir a ser. E pedimos, Senhor, não nos deixe afastar de Ti, nem por um só momento. Graças a Deus. Gente, obrigada. Bom fundir para vocês.